E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto das aulas sobre funções inorgânicas, a aula de hoje será sobre características e nomenclaturas de óxidos. Tem alguma dúvida sobre isso e quer aprender um pouco mais? Vem então comigo para a aula de hoje. Então, pessoal, quando a gente fala de óxidos, normalmente são estruturas nas quais o oxigênio ele está ligado tanto, pode ser quanto ligado com metais, que é o que a gente vai chamar de óxido iônico, quanto ligado, por exemplo, com elementos não metálicos, os que a gente chama de ametais, que é o que a gente vai chamar de óxidos moleculares. Se for óxido iônico ou óxido molecular, normalmente a gente separa nesses dois grupos, que apesar dos dois grupos ter o elemento oxigênio ali em comum, os óxidos iônicos e moleculares eles têm propriedades bem diferentes. Então, por isso que a gente separa nesses grupos, porque os óxidos iônicos normalmente eles são formados por ligações iônicas. E o fato de eles serem formados por ligações iônicas entre um metal qualquer, e o ametal, que no caso é o que faz o papel do oxigênio, que normalmente vai ter carga 2 menos no caso dos óxidos iônicos, normalmente tem propriedades mais relacionadas com as propriedades de compostos iônicos, que podemos falar aí, por exemplo, propriedades de ponto de fusão e ebulição mais altos, de uma forma geral eles são sólidos em temperatura ambiente, eles são mais rígidos e assim vai, né? Então, normalmente, essas são as propriedades mais relacionadas com os óxidos iônicos, o oxigênio se ligando a um metal. Quando a gente fala dos óxidos moleculares, já são compostos que o oxigênio se liga com outros não metais, tipo por exemplo, com silício, quando ele se liga com nitrogênio, entre outros elementos não metais, né? Que já têm propriedades também diferenciadas quando comparados com os óxidos iônicos. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3 exemplos, que no caso, 2 desses exemplos são mais óxidos iônicos e um deles é um óxido molecular. Quais são os óxidos iônicos, por exemplo? É o que a gente pode chamar aqui da hematita, né? Que a hematita ela é um mineral que é formada principalmente por óxido de ferro, né? E principalmente o óxido de ferro 3. E no caso pode ver que ela é uma estrutura sólida, bastante rígida, né? E um mineral bastante bonito, né? E a cal viva, que também é um óxido metálico, nesse caso da cal viva é o óxido de cálcio, que também é um composto aqui que está em pó, só que também é um sólido, né? Que se comparado com esse aqui, que é o gelo seco, apesar do gelo seco ele ser mostrado aqui com, tipo como se fosse vamos dizer assim, um sólido, ele só é assim porque ele está numa temperatura muito baixa aqui, né? Se eu não me engano, a temperatura de fusão do, do dióxido de carbono que forma o gelo seco é em torno de menos 78 graus Celsius. Então, assim, é uma temperatura bem baixa. Então, de uma forma geral, os óxidos moleculares eles têm um ponto de ebulição bem mais baixo do que os sólidos iônicos. Então, aqui é um exemplo do gelo seco, que é uma forma é a forma sólida do dióxido de carbono, que é o mesmo gás carbônico, por exemplo, que a gente está acostumado aí ver na forma gasosa, porque na temperatura ambiente ele é gasoso. Agora, para ele estar nessa forma sólida como gelo seco, tem que ser numa temperatura já bem mais baixa. Então, aqui tem 3 exemplos de óxidos que têm propriedades completamente diferentes, apesar de todos eles serem óxidos, né? Beleza? Então, vamos então começar a falar um pouquinho da nomenclatura dos óxidos. Como que a gente faz para dar nome para cada um dos dois tipos de óxidos que a gente comentou, né? O óxido iônico,
formado por óxido ligado a um metal, e o óxido molecular, que é o óxido ligado a um não metal, ou ametal. Os óxidos iônicos, eles sempre vão... o nome vai ser sempre da seguinte forma. Óxido de, muito parecido com a forma que a gente dá nome para sal, para base, que vai ser o nome do ânion. D, nome do cátion, muito similar. Só que quem que é o ânion no caso do sólido iônico, do óxido iônico? Sempre o ânion vai ser o óxido. Então é o O2-, por isso que tipo o ânion O2- é o que a gente vai chamar de óxido. Então óxido de, aí aqui o nome do cátion, dependendo do metal, vai ter diferentes nomes de cátion. Então aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente trabalhar um pouco esses nomes aí, ó. Então Na2O, óxido de sódio nesse caso, né? Na. Então, o nome do cátion, sódio. Próximo, CaO, também óxido de cálcio. E por fim, Fe2O3, também é um óxido, só que nesse caso específico, a gente vai ter que saber qual que é o valor do NOx do ferro, o valor da carga dele, por quê? Porque dependendo da carga que o ferro vai ter, lembrem-se que, conforme comentei já por exemplo, na aula sobre bases, o ferro ele é um metal que tem carga elétrica variável. Então ele pode ter, por exemplo, carga +2 ou +3. E ele se estabiliza nas duas. Então, nesse caso, quando a gente for dar um nome, a gente tem que colocar o nome do cátion, que é o ferro, só que a gente vai ter que colocar, no caso, da mesma forma que a gente fazia para as bases, colocar entre parênteses o número em romano da carga relativa ao ferro, nesse caso. Então, ele vai se chamar também aqui óxido de, porque o ânion é o mesmo, que é o ânion óxido, de todos os óxidos iônicos vai ser dessa forma. Só que aqui a gente tem que ver, ó, normalmente o O sempre vai ter carga -2. Então, -2 vezes 3 dá -6, né? Então, para -6 zerar com +6, que carga que tem que ter o ferro aqui para vezes 2 dá +6? +3, né? Porque, ó, -2 vezes 3 dá -6. +3 vezes 2 dá +6. +6 menos 6 zera. Que o Fe2O3 ele tem carga total, a estrutura, 0, né? Então, normalmente, para a gente saber a carga do metal, a gente precisa, sabendo que a carga do oxigênio é -2, a gente precisa ver que carga que o metal precisa ter para fazer com que o sal, no final, o óxido, desculpa, no final das contas tenha carga 0. Então, no caso, esse ferro tem carga +3, 3 mais. Então, o nome desse óxido aqui é óxido de ferro. Aí a gente coloca aqui no romanos, né? 3. Sempre em romanos. Então, esse é o nome desse óxido aí, óxido de ferro 3. Certo? Essa é a maneira da gente dar nome para óxido iônico. Para a gente dar o nome para óxido o não iônico, né, o óxido molecular, no qual o oxigênio se liga com não metais, com ametais, como é que a gente faz? Aí já é um pouquinho diferente, porque também vai ter essa mesma estrutura de óxido de. Ó, veja que ele tem também uma estrutura parecida com a no caso do cátion, só que aí a gente, na frente do óxido, dependendo de quantos oxigênios que tem, no caso do molecular, a gente tem que colocar quantos oxigênios que tem nesse molecular. Então, por exemplo, se for um oxigênio só, a gente vai colocar na frente o mono, tá? Vai ficar monóxido de alguma coisa. Se for 2 oxigênios, a gente vai colocar na frente o di. Então, dióxido de alguma coisa. E assim vai, dependendo de quantos oxigênios que tem. E não só na frente do oxigênio. A quantidade do não metal ligado ao oxigênio também vai importar na hora da gente dar um nome aqui para ele. Que a gente vai dar o nome exato do elemento, né? Só que com um prefixo de, dependendo quantos desse elemento tem, também mono, di, tetra, e assim vai na frente. Vamos dar os exemplos aqui só para facilitar para vocês. O CO. Quantos oxigênios ele tem? Ele tem um só. Então a gente vai começar com mono, ó.
Opa. Calma aí. Ó, a gente vai começar assim, ó. Mono. Então, no caso, monóxido, né? Então, que a gente vai juntar esse mono com o óxido, né? Monóxido de, nesse caso aqui, poderia chamar aqui de monocarbono? Até poderia, só que é mais comum a gente colocar de carbono, porque a gente não vai encontrar outras estruturas aqui com oxigênio e carbono de óxidos desse tipo que tenha mais de um carbono. Então, no caso, é comum a gente já colocar de carbono direto. No caso aqui da de baixo, quantos oxigênios a gente tem na estrutura? Aí a gente já tem, ó, 2, tá vendo aqui? Então, a gente, já, ao invés de chamar monóxido, aí no caso da de baixo vai ser dióxido, por causa dos 2 oxigênios. D também, carbono direto, porque o carbono, nesse caso, dificilmente ele vai formar estruturas com mais de um carbono nesses óxidos aí. Próximo, silício. Mesmo esquema, ó. 2, então, dióxido. Dióxido do quê? De silício. O silício é mesma coisa. Dificilmente você vai formar estruturas, oxigênio com silício, com mais de um silício por estrutura, então normalmente a gente também coloca silício direto. Agora, casos que a gente já tem estruturas entre oxigênio e o outro elemento, que vão ser essas 3 próximas, ó, que o número de átomos do mesmo elemento que está ligado ao oxigênio pode mudar, dependendo da estrutura, aí já é comum a gente colocar esse mono, di, tri, tetra na frente do outro elemento também. Então, por exemplo, aqui, ó, então ele tem 2 oxigênios, vai chamar dióxido de... Como só tem um nitrogênio aqui, mas ele pode ter estruturas com quantidades diferentes de nitrogênio, aí a gente tem que chamar de mononitrogênio. Próximo, ele só tem um oxigênio só, então vai ser monóxido. De quantos nitrogênio? Aqui ele tem 2 nitrogênios, né? Então de nitrogênio. Então, vocês percebem que nesse caso do nitrogênio, como ele tem estruturas com mais átomos de nitrogênio ligado ao oxigênio, aí já tem que ser colocado também o mono de tri ou tetra na frente do nitrogênio. E por fim, quantos oxigênios tem nessa estrutura? 5, né? Quando é 5 é penta na frente. Pente, no caso. Pentóxido, ou seja, 5 óxido de... Quantos nitrogênio? 2, né? Então, de nitrogênio. É assim que a gente vai fazer para dar um nome para essa estrutura. Então, é assim que vai ficar, pentóxido de nitrogênio. Então, é dessa forma. A única coisa é que os óxidos eles têm essa característica de, dependendo se for óxido iônico ou molecular, tantas propriedades deles vão ser diferentes. Um vai ser mais relacionado com as propriedades de compostos iônicos, o outro já vai ser mais relacionado com propriedades de compostos, vamos dizer assim, covalentes, né, de moléculas, e a maneira de dar nomenclatura é um pouquinho diferente, porque no caso do sólido do óxido iônico, sempre o nome vai ser óxido D, o nome do cátion, e no caso do óxido molecular vai ter que colocar aí esses números na frente do caso do óxido e na frente também do ametal que está ligado com o óxido. Então é basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa parte de óxidos. Beleza, então? Então, até mais, pessoal.